Imagina que por um longo período de tempo você tenta se encaixar no mundo, tenta descobrir qual é o seu papel aqui no meio dessas pessoas, tenta se achar de alguma forma, porque de alguma forma você não se sente parte de nenhum lugar que você frequenta, ou da casa que você nasceu, da família que você está presente, ou parece que alguma coisa não se encaixa na sua vida porque é como se você fosse meio que o patinho feio, sabe? E por um longo período de tempo eu tive essa sensação de viver num lugar, como se fosse um estranho num lugar assim, sabe? E não se sentir parte daquelas pessoas, daquela comunidade, não se sentir parte deste mundo e você não sentir mais vontade de viver. A minha transição de vida, o meu nascimento nessa terra, ele não foi planejado. O meu nascimento ele não foi feito pelo amor de duas pessoas. O meu nascimento ele foi meio que cuspido, eu costumo dizer para alguns amigos, né? E eu nasci de um estupro. Isso já tá bem resolvido para mim, tá? E a minha mãe tentou me abortar 2 vezes. Essa é a história que ela conta. E ela escreveu até uma carta pro meu pai de sangue, tentando contar a história do que aconteceu, porque na época ela tentou procurar o meu pai para ele me assumir. Só que a mulher, antigamente, ela já era tratada como inferior. Imagina uma mulher ser tirada a sua dignidade, perder a virgindade através de um estupro e ter que viver uma vida carregando um bebê que não era seu, que não foi planejado com amor. Mas a minha mãe, ela superou todas as crenças da época, todos os traumas, e ela decidiu aceitar criar aquela criança que veio ao mundo por dificuldades que ela tinha na época. Ela tinha muita dificuldade, era uma família muito pobrezinha, era uma família muito humilde, e ela aceitou casar com o primeiro homem que aparecesse, mesmo que não houvesse amor, que foi o meu pai que me criou, porque o amor eles construíram depois de um tempo, né? O que eu acredito que amor é isso também, a gente constrói, não é uma coisa de paixão. E esse homem decidiu me criar como filho dele, deu o nome dele, ele me deu a criação. A minha mãe me deu muito amor, me aceitou como se fosse um filho que ela tivesse planejado, apesar de tudo que ela sofreu. Foi uma dor muito grande para ela e somente 3 pessoas sabiam dessa situação, né? Que ela sofreu de um estupro. Isso que era a minha tia, a irmã dela, ela e o homem que ela casou. Só os 3 sabiam dessa situação e mais ninguém. Eles esconderam essa situação por longos anos. A família toda acreditava que eu era filho dele de fato, e ele falou para toda a família que eu era filho dele, mesmo a minha mãe já estando com 3 meses de gravidez no dia do casamento com ele. E isso na época, a minha mãe conta que a mulher, se ela não tivesse um homem na época que assumisse a criança, ela era considerada essas mulheres de rua, né? Ela falava que chamava de sirigaita, eu não posso falar as palavras aqui, mas de bis, que vocês já sabem. E a mulher, ela tinha essa síndrome da inferioridade. A mulher, na época dela, ela basicamente servia o homem, né? A mulher, ela tinha um papel de única e exclusivamente procriar, cuidar da casa e dos filhos e servir o homem quando ele volta do trabalho, né? E não quero entrar no mérito do papel inferior da mulher aqui, apesar de eu ser um defensor de causas de mulheres. Eu não quero entrar nesse mérito específico, até porque o que eu estou contando aqui é essa trajetória da minha vida que eu vim sem ser planejado. Mas eu acredito que nada no universo é à toa, não é mesmo? Nada é à toa. A gente está vivendo momentos de resgate com todas as pessoas que a gente vive. E a família do qual a gente nasce,
a gente tem alguns débitos ali pendentes. Provavelmente eu tinha com a minha mãe, provavelmente eu tinha com esse senhor que assumiu ser o meu pai, porque em nenhum momento ele me deu amor, de fato, mas ele ensinou muitas coisas do qual eu não gostaria de ser na minha vida. Então as pessoas, por mais que elas não tenham um papel de ensinar algo bom, elas também ensinam algo do qual a gente não queira ser na vida, né? E o meu pai, por mais que ele me criou, ele me ensinou muitas coisas. E a minha mãe também, obviamente. A minha mãe, ela deu o que ela podia com as ferramentas que ela tinha e ela deu o amor que ela aprendeu. E o mais importante, ela me deu a vida, gente. Quantas mulheres são abusadas sexualmente e ficam na dúvida se tira aquela criança, se não tira, o corpo é dela, a decisão é dela. A gente nunca deveria julgar o comportamento das mulheres nesse caso, porque é a vida dela que está em jogo, entende? E eu, sendo espiritualista, eu não posso julgar ninguém nesta situação, porque o corpo é dela. E só a mulher sabe o que ela passou no momento de vulnerabilidade, de alguém ferir o íntimo dela. A minha mãe tinha todo um projeto de vida com um namorado que ela tinha na época, e esse projeto ele foi rompido. Ela tinha o planejamento de perder a virgindade com o amor da vida dela, que era aquele namorado que ela tinha na época, e isso foi corrompido por outra pessoa. A história é a seguinte: eu cresci num lar que me deu o que eu pude, me deu o que podia na época, com as ferramentas que eles tinham, com o que eles aprenderam, porque os nossos pais, eles dão pra gente aquilo que eles aprenderam com os pais deles, e assim vai indo de geração em geração. Eu acredito que a gente está vivendo uma era de uma geração que a gente tem tempo de poder conversar, tem tempo de buscar conhecimento e ensinar novas formas de amar as pessoas. E eu estou aqui neste vídeo para te dizer que todos os bloqueios e traumas que a gente traz lá da nossa infância, às vezes a gente traz do ventre da nossa mãe, né? Porque quantas mágoas, quantos momentos ela deve ter tido de choro no período dessa gravidez, por às vezes não aceitar a situação do que aconteceu, por ter perdido, sabe, pela vida dela ter caminhado por um outro rumo que ela não gostaria. Porque imagina você desviar toda a sua vida, desviar todo o caminho daquilo que você estava em mente, sabe? Planejando viver uma vida com uma pessoa e de repente, do nada, outra pessoa interfere na sua vida, no seu livre-arbítrio, te arrasta para dentro de um motel, rasga a sua roupa e começa a te abusar sexualmente, que foi o que aconteceu. Inclusive, eu pretendo um dia trazer a história mais detalhada aqui no canal, porque minha mãe escreveu uma carta para o meu pai. Inclusive, hoje eu estou em um processo de paternidade, do qual eu acredito que já está no término final, para que esse senhor reconheça que eu sou filho dele. Porque uma das coisas que eu aprendi na vida, que para nós prosperarmos materialmente aqui nessa terra, nessa dimensão, é reconhecer pai e mãe, é honrar pai e mãe, mesmo que eles não tenham te dado aquele amor que você gostaria, aquele apoio que você gostaria. E honrar pai e mãe é aceitar as suas raízes, mesmo que elas te decepcionem, mesmo que elas não tenham te dado o apoio emocional que você gostaria. E a constelação familiar ensina isso pra gente, né? Quem já constelou sabe o que eu tô dizendo. Aceitar, perdoar e amar na sua condição, mesmo sendo ruim. E é isso que eu tô tentando fazer, resolvendo essa história da minha vida. E eu quero te dizer que eu estou abrindo meu coração aqui com você, porque por um longo período de tempo eu tive a minha prosperidade material bloqueada. Sabe, por mais que eu lutasse, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu corresse atrás do dinheiro, olha só o que eu acabei de falar, por mais que eu corresse atrás do dinheiro, o dinheiro ele nunca parava na minha vida. E a prosperidade material, ela está muito ligada com os nossos pais, está muito ligado com a forma como a gente reconhece o amor dos nossos pais. Eu costumo dizer para alguns amigos que eu tive igual o livro lá, O Pai Rico e o Pai Pobre. Literalmente. O famoso pai rico que abusou da minha mãe, rico. Eu nunca conheci. O pai pobre, mais humilde, que me criou, cheio de crenças e bloqueios. Sabe, quem já viu outros vídeos aqui no meu canal,
vai entender o que eu estou dizendo. Então eu tive que vencer por mim mesmo essas batalhas, de vencer as crenças que foram implantadas na minha mente, na minha infância, as crenças que foram implantadas na minha adolescência, e as crenças que ainda são implantadas mesmo a gente sendo adulto e acreditando e convivendo com outras pessoas que acreditam que a vida é assim mesmo e tem que continuar sendo assim. Às vezes não vale a pena você lutar para conquistar as coisas na sua vida porque a gente vai morrer e vai ficar tudo aqui. É até uma frase condizente, né, quando alguém diz isso. Mas se você não lutar por você, quem vai lutar por você? Se você não lutar para conquistar as coisas materiais aqui, não faz sentido. Porque você precisa dessas coisas para sobreviver, para desfrutar um pouco do prazer de estar aqui, para você ter um mínimo de dignidade, de colocar a cabeça no seu travesseiro e estar com as suas contas pagas, para você estar em paz consigo mesmo, porque quando você está em débito financeiro com as pessoas, com empresas, com as contas básicas de sobrevivência, você não está bem consigo mesmo. E eu já fiz um vídeo falando que não adianta nada você crescer espiritualmente, evoluir, transcender, se você não está bem na matéria, que é onde você está agora, neste exato momento. E eu, por um longo período de tempo, lutei contra isso. São quase 40 anos lutando pela sobrevivência, por tentar enxergar o meu lugar no mundo. Quantas vezes eu entrava numa empresa e não me sentia parte daquele lugar, porque eu não estava alinhado com aquele lugar. E por mais que o dinheiro entrava na minha vida, eu não sabia fazer gestão financeira e o dinheiro não parava na minha vida. Quantos lugares eu frequentei buscando respostas e essas respostas não chegavam para mim porque eles não sabiam responder 3 perguntas simples. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou? Quando alguém falava que a vida é só isso daqui, eu não conseguia acreditar. Porque dentro de mim, dentro da minha alma, sempre dizia que existe algo além disso daqui. Não tem como a gente acreditar que a vida é só isso daqui que a gente está vivendo agora. Porque se for só isso daqui, não faz sentido a gente acordar todos os dias e ir vencer a vida. O famoso matar um leão por dia. Talvez por isso muita gente se suicida. Porque não encontra mais sentido na vida. Às vezes ela carrega a crença de que a vida é só isso daqui e acabou. E na minha concepção não é só isso daqui, porque eu tive provas consistentes durante a minha existência de que o mundo não é só isso daqui. A gente está dentro da Matrix, mas a gente não é da Matrix. Isso daqui tudo é passagem, é transitório. E tudo que a gente está aprendendo aqui hoje é escola. Isso aqui é um colégio que a gente desceu, tá nas aulas todos os dias. Essas aulas são 24 horas. E a gente tem que se relacionar. A gente tem que arrumar trabalhos, a gente tem que ir lá ganhar o nosso dinheiro, a gente tem que prosperar. Porque é isso que nos incentiva a continuar vivendo, a buscar o novo todos os dias. A alegria constante para estar presente na nossa vida é cada dia vencer uma barreira diferente, é cada dia descobrir que você tem um bloqueio e você consegue vencer esse bloqueio. Quantas pessoas eu gostaria que tivesse lá atrás, tivesse me falado para eu poder enxergar coisas que eu não estava conseguindo enxergar naquele momento. Só que eu também aprendi que o professor ele só está pronto quando o aluno está pronto. Porque é o aluno que encontra o professor quando ele quer aprender, quando ele quer evoluir, quando ele quer crescer. E quando eu estava pronto, o professor aparecia para mim. Eu estou compartilhando esse momento de vida meu com você porque por um longo período de tempo eu buscava respostas, mas eu não estava pronto para aquelas respostas que chegavam na minha vida. Por um longo período de tempo eu buscava entender por que a vida vivia me trazendo ciclos repetitivos, por que os meus relacionamentos não davam certo, por que eu não conseguia prosperar materialmente. Por que eu estava me sentindo
no fundo do poço por diversas vezes, porque todas as vezes eu voltava para a casa da minha mãe com uma mão na frente e outra atrás e não tinha conquistado nada na vida. Mas num tempo de exílio, de 6 meses na minha mãe, eu comecei a buscar profundamente no meu íntimo do meu ser uma reforma íntima e me conectar com o divino. Eu me conectei com o Criador, com a fonte que tudo é, com a fonte que tudo está. E nessa fonte eu encontrei basicamente todas as respostas que eu precisava. Com a ajuda do professor Hélio Couto, com a ajuda de outros mestres, com livros, eu comecei a enxergar respostas na minha vida que eu precisava para poder transcender e evoluir, tanto no material quanto no espiritual. Porque na época eu só acreditava que evoluindo no espiritual já estaria tudo resolvido. Só que não faz sentido você ser evoluído espiritualmente se você não está evoluído materialmente na matéria. Se você não prosperou aqui na matéria. Porque você está aqui encarnado, vivendo essa vida. E aí eu comecei a puxar toda a minha história de vida. Por que eu nasci desse jeito? Qual é o resgate que eu tenho com essas pessoas? Qual é o resgate que eu tenho de vida com essas pessoas? Será que é dessa vida? Será que é de outras vidas? O que eu preciso trabalhar com essas pessoas? Qual é o passo que eu tenho que dar para que a minha vida prospere de fato e eu saia desse bloqueio emocional que me impede de crescer? Porque eu entrava em boas empresas, mas eu não parava nessas empresas. Eu acreditava que se eu ganhasse muito dinheiro, eu não ia dar conta daquele dinheiro. Eu acreditava que ser rico é ruim, porque vai atrair gente invejosa, porque vai atrair gente que vai me passar a perna. Que possuir grandes riquezas ia me prejudicar de alguma forma, que não ia me deixar entrar no reino dos céus. Eu ouvia isso dentro de casa. E aí eu comecei a trabalhar o perdão dentro de mim. O perdão primeiramente para mim. Porque eu só chorava pela forma como eu cheguei nesse mundo. Eu chorava tanto porque eu não fui planejado pelo amor. Os meus pais não me planejaram. Não foi feito amor para que eu nascesse. Mas o amor do Criador de me dar uma nova oportunidade de chegar nessa terra por uma pessoa que não decidiu me tirar a vida enquanto eu estava no seu ventre. Ela deu uma chance para mim, para eu chegar nesse mundo e refazer a minha história mais uma vez. Refazer a minha história com as pessoas que talvez eu tinha algum resgate, que talvez eu precisasse olhar para essas pessoas e dizer me perdoa. Ou talvez olhar para essas pessoas e dizer eu te perdoo. Porque enquanto a gente não enxergar que nós somos errantes, que a gente comete falhas com essas pessoas, que a gente comete falha com as nossas famílias, por isso que a gente nasce dentro dessas famílias. Enquanto a gente não enxergar que essas pessoas erraram com a gente e é nossa obrigação perdoar para que esse fardo fique mais leve, a gente não vai prosperar. Então, se você que está me assistindo ainda não prosperou espiritualmente e materialmente, está buscando ajuda, está buscando entender qual é o seu papel aqui nisso tudo, está com muita dificuldade de crescer na vida, de encontrar o verdadeiro caminho da riqueza. Como eu já disse aqui, riqueza não é só material, gente. A riqueza ela é um estado de espírito, é um estado de alegria, em que você cria isso na sua vida, de acordo com o seu objetivo, da onde você quer chegar. Se você está se conectando com isso, talvez esse vídeo está tocando o seu coração. Porque eu passei por essa história. Essa história é a minha história. E eu precisei criar formas de sair da escassez, formas de sair
desses bloqueios que me barravam de conquistar o sucesso que eu tanto gostaria na minha vida. Formas de encontrar o meu verdadeiro propósito aqui, porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. E acordar todos os dias sem sentido, sem um combustível, não faz sentido algum. Porque a gente sabe que aqui é transitório, então se é transitório, eu preciso fazer valer a pena esse tempo que eu estou aqui nessa matéria, entende? Justamente por isso, eu criei o Caminho da Riqueza, o canal do qual você está assistindo agora esse vídeo. Eu também criei o Caminho da Riqueza, um curso para você fazer parte e se sentir parte de algo maior e começar a entrar no caminho de mais alegria, de mais felicidade, de mais prosperidade. Muita gente vai chegar aqui nesse canal acreditando que é um canal que fala só de dinheiro, de riqueza material, mas se você entender o conceito disso daqui, vai muito além disso. Vai muito além. Vai além da matéria. A riqueza que a gente está construindo aqui, dessa família de alma que está chegando aqui nesses vídeos, é para eternamente. É a prosperidade da sua alma que a gente está falando aqui. E como nada neste mundo acontece por acaso, eu estou aqui, querendo estender a minha mão, usando a minha história de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, para te ajudar a viver uma vida próspera e abundante na matéria e no espiritual. Se você sentir no seu coração que necessita dessa ajuda minha, aqui embaixo eu vou deixar para você um link que você pode adquirir esse meu curso que eu estou lançando hoje, neste exato momento, neste período de eclipse. E será um prazer poder pegar na sua mão e te guiar neste caminho. Vou aplicar um método que eu utilizei para mim, junto de você, e a gente junto chegar num objetivo. No seu objetivo. Porque o caminho da riqueza para você pode ser outra coisa. E aí junto a gente chega num objetivo do qual você se sinta realizada, realizado aqui nesta matéria. Lembrando sempre que haverá uma conjunção material e espiritual caminhando juntos. Esse é o meu propósito aqui. Tá bom? Se você sentir no coração, estou aqui. Clica ali embaixo no link. E um grande abraço para você.